Problemas financeiros, estresse, falta de autoconhecimento, falta de inteligência emocional, gatilhos mentais, suposições, preconceitos, intolerância, uma vida ocupada demais, uma casa desorganizada. Tudo isso são exemplos de conflitos que a gente convive aí na nossa vida familiar e social. Quer saber o segredo para resolver esses conflitos? Acompanhe o nosso episódio de hoje. Seja bem-vinda a mais um episódio do programa Mestras do Bem. E hoje eu tenho uma convidada super especial. E sabe por que ela é especial? Porque é a minha primeira convidada do nosso presbitério. Juliana Oliveira, ela é da Igreja da Aliança, lá de Santa Luzia. Gente, ela veio aqui em Belo Horizonte nos prestigiar com o conhecimento e a experiência dela. Ju, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, um prazer estar aqui. Prazer todo é nosso, Ju, de estar te recebendo aqui. Vamos falar um pouquinho, Ju, sobre quem é a Juliana, né? A sua trajetória, a sua jornada pessoal, profissional e cristã? Eu sou casada, tenho 2 filhos, fui criada no Evangelho, mas eu me converti aos 15 anos. Há quanto tempo você é casada? Fez 15 anos esse ano. Parabéns! Como que é o nome do seu marido, o nome dos seus filhos? Divino, meu marido chama Divino. Que nome legal, Divino! Ele tem uma menina de 11 anos, né, que ela chama Jéssica, e um rapazinho de 8 anos que se chama Nicolas. Parabéns Bênçãos na pela minha sua vida, graças família. a Deus. Então, Ju, além de esposa, mãe, você trabalha no Ministério de Mulheres, né, na sua igreja, e na sua vida profissional? Quais são as suas habilidades? Como que você trabalha? Qual é a sua profissão? Atualmente eu estou trabalhando com terapia, né, eu trabalho com terapia da TRG, trabalho em casa, online. Além do atendimento na questão da terapia, né, do método que eu uso a TRG, eu também auxilio na questão da gestão emocional, né, de orientar as pessoas como é que elas devem gerir as emoções, né, eu ajudo as pessoas a se conhecer melhor, a conhecer o outro, para poder saber lidar com os familiares também, que muitas vezes a gente, como a gente vai falar sobre a questão do conflito, né, o conflito ele acontece justamente porque a gente não se conhece e a gente não conhece o outro. Conta pra gente, assim, como a nível de curiosidade, assim, o que te levou a estudar e a escolher essa área da terapia? Essa pergunta é bem interessante porque eu vivi numa outra área bem diferente, né? Eu trabalhava muito com auxílio administrativo, você vê a diferença é muito grande. Mas eu passei por um momento na minha vida muito difícil e a gente como cristão, acho que a gente tem um pouco de receio, né? De procurar terapia. E não era diferente comigo. Mas devido a essa situação que eu passei, bem complicada da minha vida, eu precisei de um auxílio, né? Nessa questão emocional. E com isso eu gostei demais da forma, sabe? Como isso me ajudou. Nossa, me ajudou muito. Eu comecei a ver situações na minha vida que foram causadas anos atrás e isso veio me atrapalhar no dia de hoje. Então, por conta disso, né, por conta de eu precisar da terapia e ter encontrado realmente, né, essa solução para o meu problema emocional na TRG, eu resolvi seguir esse curso. Como você pessoalmente lida com situações de conflitos familiares? Existe, assim, alguns princípios, alguma técnica, alguma ferramenta que você já descobriu que ajuda a evitar ou resolver esses conflitos familiares? Você pode deixar aqui como dica para a gente? Sim, eu penso que cada um de nós, todas nós, temos uma experiência que a gente pode estar compartilhando, né? E eu passei por muitas situações com os meus filhos, né? Até mesmo com o meu marido. E a palavra de Deus, ela nos ensina muita coisa, né, Roberta? A palavra de Deus, ela fala para a gente viver em paz uns com os outros. A palavra de Deus fala para a gente poder ocupar nossa mente com aquilo que é bom. Isso. Né? E muitas das vezes, quando os nossos filhos ou os nossos maridos, eles estão irritadiços, né? Às vezes chega da escola, às vezes chega do trabalho, muito cansados, muito irritados, e a gente toma aquilo para nós.
né? A forma ríspida, muitas das vezes, como eles chegam em casa, a forma como eles falam com a gente acha que aquilo é com a gente. E isso nos dá uma falta de sabedoria imensa, às vezes, porque a gente revida, né? A gente briga, a gente discute, né? Então, eu penso que uma das melhores formas, né, da gente lidar com essa situação é conhecer cada membro da nossa família, como é que cada um funciona, né? A gente viu aqui na igreja, na terceira igreja, sobre a questão de repor as energias, né? Porque quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito estressado, a gente precisa descansar. O nosso corpo, ele precisa dormir para poder descansar, e a nossa mente não é difícil, né? Às vezes a gente tem tanta informação na nossa mente, a gente também precisa descansar a nossa mente. E cada pessoa, ela descansa de uma forma, cada pessoa, ela repõe as energias de uma forma. Então, penso que a gente, conhecendo cada um, sabendo, para a gente poder saber como lidar com cada um, deixar, né, cada um tem seu tempo, ajuda muito nessa questão de evitar o conflito. Eu aprendi uma coisa muito interessante, que na hora do atrito, né, no momento da confusão, o que a gente deve fazer é não fazer nada, né? Esperar. Calar, né? Calar. Certa vez aconteceu de a minha filha ter falado algo muito assim ríspido, eu não gostei da forma como ela falou, mas eu sei que ela estava passando por uma situação bem complicada naquele momento ali, então a gente espera e depois a gente senta, a gente fala, olha, eu não gostei da sua atitude, né, eu sou sua mãe, você não deve falar comigo dessa forma, mas depois de tudo tranquilo, porque às vezes a gente grita e a gente acha que gritar é passar autoridade, mas para mim gritar é você passar desequilíbrio. Né? Se você está gritando, você está completamente desequilibrada, né? E é isso que a gente está passando para os filhos da gente. Até mesmo na questão da forma como a gente fala quando a gente está nervoso, aquela raiva, aquela sensação de angústia, seja qual for, de rancor muitas das vezes, ou às vezes, dependendo da situação, até de ódio por causa do fato que ocorreu, aquela emoção a gente transmite para a pessoa que a gente está corrigindo, a gente transmite para o nosso marido, a gente transmite para os filhos da gente. Então, é muito importante a gente não fazer nada, né? Não fazer nada e esperar. Você acha que a família, né, as pessoas investirem em trabalhar a inteligência emocional, buscar conhecimento sobre a personalidade, ajuda a diminuir esse ruído aí na comunicação, ajuda a diminuir os atritos? Porque eu sei que existe um preconceito, né, de, isso é bobeira, isso não é para mim, isso é coisa lá de empresa, se eu não vou trabalhar, não tem por que fazer isso. Mas hoje a gente vê, né, você que é terapeuta aí, né, que atende muitas famílias, você consegue enxergar que isso é uma ferramenta que deve ser aplicada, que tem benefício se ela for aplicada dentro do ambiente familiar? Roberta, com certeza. A Bíblia fala assim para a gente ocupar a nossa mente com aquilo que é agradável, com aquilo que é puro, né, com aquilo que é bom. E fala sobre a questão do domínio próprio. Isso tudo tem a ver com gestão emocional, né? Você ter domínio próprio, você saber se controlar diante das situações. E é importante a gente agir dessa forma, a gente passar isso para os nossos filhos. É igual nós estávamos falando, uma gritaria dentro de casa, né? Cadê o controle emocional dessa família, né? E a gente acaba passando isso para os filhos da gente também. Então, a gestão emocional, ela é essencial na vida de qualquer ser humano. Não só na família, no trabalho, em todos os lugares que a gente for. A gente precisa saber lidar com essa situação, porque penso eu que quando a gente chega diante de uma situação, né, e que a gente não sabe gerir aquela situação, aquele conflito, seja lá qual for, nós trazemos para nós algumas emoções muito negativas, sabe? Porque a gente não soube gerir aquilo, né? Eu aprendi que a gente tem 5 segundos para a gente poder ou pegar ou não quero isso para mim. Você entendeu? A gente tem 5 segundos para a gente poder fazer isso. Então, no meio daquele conflito, se você não sabe gerir, você vai pegar tantas coisas negativas, né? Aquela situação, o que aquela situação te gerou? Não, aquela situação me gerou raiva, aquela situação me gerou tristeza, eu me senti humilhada. Olha, você viu o tanto de sentimentos e emoções que você está jogando para dentro de si. Né? E eu costumo falar assim que às vezes a gente fica só trazendo. Só absorvendo. Mas chega uma hora que a conta chega. Né? Vai enchendo, e aí a gente vê, por exemplo, que as pessoas falam assim, do nada eu fiquei nervosa, mas você ficou nervosa só porque derramou um leite? Não foi só por causa do leite, foi porque você não geriu, né, as suas emoções lá atrás, e veio trazendo várias emoções negativas, vários sentimentos ruins, você veio trazendo para dentro de você, né? Então a gestão emocional, ela é muito importante,
E é muito interessante quando a gente fala da gestão, a gente não fala só da questão de receber algo de ruim quando a gente entra num atrito. Mas a gente também gera as nossas emoções quando a gente escuta algo bom, quando a gente vê um programa legal. Porque quando a gente alimenta a nossa mente, às vezes, com um programa ruim, que só tem violência, né? Às vezes um programa que passa essas novelas, por exemplo, que a gente vê muito, que é só traição. Aí você fica, nossa, é só traição. Mas será que meu marido me trai? Por quê? Porque a gente está absorvendo aquilo. O nosso consciente ele não difere a fantasia do que é real. Você entendeu? Então, a partir do momento que você vai vendo a novela de homem que fica traindo mulher, dos filhos que desrespeitam os pais, dos filhos que escondem as coisas dos pais, e aí quando seu filho vai falar alguma coisa com você tem guardado dentro de você aos filhos, eles escondem as coisas dos pais. Aí o marido fala que foi trabalhar, mas o marido... Você está entendendo? Por quê? Porque você está se alimentando daquilo. Então, gestão emocional, ela é ampla. A gente precisa saber o que a gente coloca para dentro de nós. Porque tudo que a gente pega... Por isso que a palavra de Deus fala para a gente ocupar nossa mente com aquilo que é bom. Porque se tudo que a gente pega, o nosso inconsciente ele vai absorvendo aquilo como se fosse uma verdade. Né? E muitas das vezes isso vai nos afetar no nosso convívio com as pessoas, no nosso convívio com a nossa família. A gente começa a taxar o outro por causa daquilo que a gente acredita, porque a gente viu na televisão. A gente aprendeu aquilo e o nosso consciente absorveu aquilo como se fosse uma verdade na nossa vida, né? Então a gente taxa o outro dessa forma. Eu sou muito contra a gente generalizar, sabe? E a gente tem muito costume de generalizar as pessoas. Todo mundo é assim, todo homem é assado, todo adolescente é respondão, todo adolescente esconde as coisas dos pais, toda mulher é rixosa, né? Então por quê? Porque a gente aprende, a gente vai absorvendo isso, porque o mundo vem trazendo isso pra gente, a gente vai absorvendo. E vai acreditando que tudo é verdade, né? Aí vai enfiando um monte de mentira na mente. Eu lembrei aqui daquele versículo também que fala, né, pra gente guardar o coração. De todas as coisas, guarda o teu coração. Então, isso que a gente deixa entrar no nosso coração, né, vai sair pela nossa boca. Então, voltando aqui às novelas, os filmes, as séries. Se você assiste uma série, uma novela o tempo todo, que a mulher está reclamando, que a mulher está gritando, que a casa está bagunçada, tudo aquilo vai entrando no nosso coração, vai poluindo e vai fazendo com que a gente entenda que aquilo é normal. E que a gente age como se, gente, que injustiça. Por que é eu? Por que é só eu que tenho que fazer isso? Por que é só eu? Você entendeu por quê? Porque a gente tem aprendido isso, né, nas coisas que a gente vê, naquilo que a gente alimenta. Isso é muito sério, Roberta. Eu penso que a gente, como mulher, a gente precisa de tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca dentro de nós. Porque a gente vai absorvendo e a gente vai passando isso para a nossa família. Exatamente. Eu tenho um pouco de receio quando a gente fala assim, mulher, se priorize. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Aí a mulher já alimenta com aquilo ali, igual você tem falado, né? E você ouve falar, mulher, se priorize. Aí a mulher já está com um casamento que não é bom. Aí meu marido já é um folgado. Os meus filhos são rebeldes. Não quero saber, agora eu vou cuidar da minha vida. Aí larga tudo, né? Larga tudo. Você entendeu? A gente precisa se cuidar. Mas não é nesse sentido, né? De você largar tudo e deixar a sua família de lado, porque você se sente, né? Por causa de tudo que a gente vê, você se sente injustiçada. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, com a questão dos extremos, né? Por um lado, às vezes, nós mulheres temos várias prioridades, né? A gente cuida do marido, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do trabalho, das coisas na igreja, e a gente não está incluído nessa lista. É como se a gente não existisse. E aí, o outro lado não, eu vou me priorizar, agora eu tenho que cuidar de mim. E o resto tudo não existe mais, né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que pensar e analisar. A gente fala muito aqui de um método que a gente aprendeu, o método de organização, a gente chama o método do Fly. Então, ele é assim especial, eu gosto muito dele, porque ele tira de nós essa culpa, né, de não priorizar as coisas que são importantes para a gente e ensina a gente a ter o hábito de separar um dia da semana para cada coisa. Então, eu acho muito bacana esse método, porque ele nos ajuda a enxergar isso, o que é importante, quais são as pessoas importantes, e a gente priorizar. E nós estamos incluídos aí.
Verdade. Eu É acho, organização, né? e tudo parte disso, de planejamento e de organização, de você saber aquilo que realmente é importante, o que é prioridade para você. E essa questão das prioridades é algo essencial para essa resolução de conflitos. Porque aí a gente não tem esse estresse, não tem a casa desorganizada, não tem uma vida muito ocupada. E a gente consegue gerir melhor essas coisas baseadas nas nossas prioridades. É verdade. E a gente se conhece também, porque muitas vezes a gente age de uma forma muito mecânica. Você entende? Eu sou mãe, eu sou esposa, e a gente vai agindo de uma forma tão mecânica que a gente, muitas vezes, dependendo da nossa situação, emocionalmente falando, a gente não tem nem prazer. Prazer no cuidado com a casa, prazer no cuidado com a família. E aí, quando o método Fly, ele é muito bacana porque ele ajuda a gente a colocar as coisas em ordem e olhar para dentro de nós. Né? Eu achei muito bacana. Nós usamos lá na igreja também com as mulheres de lá. Isso é muito legal. Nas nossas pequenas coisas dentro de casa, dependendo da forma com que a gente age, nós estamos trazendo a paz, né? Trazendo uma boa energia, uma boa influência para dentro do nosso ambiente, nossa família, ou nós estamos realmente gerando conflitos. Com certeza, porque nós mulheres, né? Vamos dizer assim, a forma como a gente está, se a gente tem paz, a casa toda está em paz. Se a gente está irritadiça, a casa toda fica irritada. Não é verdade? A gente tem esse poder nas mãos. Então, eu lembro, certa vez, quando eu trabalhava, os meus meninos, eles brigavam demais. Brigavam muito. E eu até compartilhei com as mulheres da oração, eu preciso de oração, porque os meus filhos estão brigando demais. Eles sempre foram muito amigos. Ô, Roberto, depois que eu fui pensar, que eu fui olhar, é porque eu estava estressada. Outro dia, eu lembro, certa vez, que eu tava chegando do serviço, minha planta tinha caído no chão. E eu fiquei muito irritada com minha planta cair no chão, fiquei muito nervosa, peguei a planta, estava fazendo a janta e perguntei, meu amor, você quer feijão? Aí ele, o quê? Eu, feijão. Aí ele não ouviu, perguntou de novo, eu, feijão! Olha, você vê, por causa de uma, né? Então, assim, a gente fica nervoso. Então, eu percebi que eu estava estressada. E com isso, eu passei isso para os meus filhos também. E aí, Deus, ele nos confronta, né, Roberto? Então, Deus, ele é muito maravilhoso, porque Deus, ele nos mostra os nossos erros. Né? Então, a gente precisa ter um coração sensível, obediente, porque Deus, ele nos mostra. Deus, ele me mostrou a forma como eu estava agindo dentro da minha casa com meu marido e com os meus filhos. E Deus foi trabalhando comigo. E aí, eu fui vendo nos meus filhos essa mudança também. Você entendeu? Reflete, né? Reflete. Graças a Deus, os dois acabou de briga, porque era uma briga, qualquer coisinha era motivo de briga. Hoje não. Você entendeu? Hoje, graças a Deus, eles estão em paz, voltaram às boas. Por quê? Porque eu mudei. Então, muitas das vezes, a nossa casa, ela está desorganizada, a nossa família, ela está agitada, não está legal, é porque nós não estamos legais. Então, a gente precisa de cuidar de nós, para depois a gente cuidar da nossa família. Exatamente. Em 2 Coríntios, diz assim, vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Juliana, aqui a gente tem alguns passos práticos, né? Que a gente até viu lá no Experiência do Lar. Sim. Comenta pra gente esses passos práticos aí que a Trina indicou pra gente. A Trina, o primeiro passo que ela fala é da fé. A gente entender que Deus, ele quer que aquele conflito seja resolvido. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A gente, como cristão, a gente está aqui para servir e obedecer a palavra do Senhor. Né? A outra, ela fala da questão do perdão. Né? Da gente poder pedir perdão e da gente perdoar também. E aí, essa questão do perdão, eu quero só abrir uma deixa. Lá em casa, a gente gosta de reunir, né? Nós, eu, meu amor e os meninos, para a gente poder estar falando uns com os outros, às vezes, de situações. Eu fiz alguma coisa que te chateou? Eu tenho agido de alguma forma, né, que tem deixado você triste? E aí a gente dá a cada um a oportunidade de falar. E a questão nem é só da tristeza também. A gente fala também da questão, eu tenho feito alguma coisa que tem te dado mau testemunho? Você entende? Por quê? Porque aí é a hora da gente consertar. Ou meu filho, você me perdoa, né, porque eu tenho feito isso. Ou às vezes com os meninos, né, eu estou muito assim, porque eu estou muito cansada. Né, eu preciso mais da ajuda de vocês dentro de casa. E aí a gente conversa, quando tem realmente uma situação em que um ficou magoado com o outro por causa de alguma coisa que aconteceu, a gente conserta ali, entendeu? Porque a gente entende
né? Porque para a gente poder viver em paz, a gente precisa de perdoar uns aos outros, né? E a Trina, ela fala sobre isso também. Fala da questão dos fatos. É muito interessante essa questão dos fatos. Vamos supor, por exemplo, que seu filho está jogando bola dentro de casa. E você falou, fulano, para de jogar bola. Ele parou de jogar bola. E aí bateu um vento e o vento bateu na cortina e jogou o vaso no chão. Fulano, eu falei pra você parar de... Você nem sabe o que aconteceu. E aí a gente pega e já começa a brigar, já começa a xingar. Aqui fala na questão dos fatos, para a gente poder olhar os fatos em si, não a percepção. Né? Não, eu imaginei que aconteceu, mas não aconteceu aquilo. Então é muito importante, antes de qualquer situação, a gente avaliar primeiro, né? Para depois a gente corrigir, né? Sem gritar, né? Mas é importante a gente ver os fatos primeiro. A questão do sentimento também eu achei muito interessante, que é o que a gente trabalha também quando a gente conversa, é a gente permitir que cada um fale, né, dos seus sentimentos. E é importantíssimo, Roberta, a gente ouvir os nossos filhos. Eu fiz uma pergunta para os meus filhos, baseado no que eu aprendi, por isso que eu falo que é muito importante a gente buscar conhecimento. Eu fiz uma pergunta para cada um deles, falei assim, aconteceu alguma coisa, né, que te fez chorar, que te deixou muito triste, te fez chorar, e você não teve coragem de perguntar para mim? Eu perguntei para os dois. Roberto, eu fiquei assim, impressionada, porque eu não sabia que a minha menina tem 11 anos e o meu menino tem 8. Então, a gente nunca vai imaginar que uma criança tem algo que está afligindo ela de uma forma tão grande, mas que ela não compartilhou comigo. E existe. Então, é muito importante a gente realmente ouvir os sentimentos dos nossos filhos, porque às vezes eles não compartilham conosco, mas eles também sofrem, né? Esse espaço que a gente cria de escuta é muito importante, né, dentro do lar, porque dependendo do temperamento dos filhos, eles nunca vão tomar essa iniciativa, né, Ju? Então, quando você cria esse espaço, a chance de você ter uma comunicação assim clara e eficiente com o seu filho e evitar problemas emocionais, né, futuros conflitos, é muito grande, né? É verdade. É muito benéfico isso. E para eles é aliviador, porque eles choram, eles colocam para fora, né? E coisas que a gente nem imagina, e às vezes coisas que pra gente é algo tão bobo, mas para eles é algo muito grande que os magoou profundamente. Então, a questão da gente relevar, né, os sentimentos das pessoas da nossa família. E o futuro, né, o que ficou para trás, passou. Então, é uma das regras, né, que ela deixa para nós. A gente não... sabe, de novo você fez isso. Isso é terrível. Né? A gente sempre fala assim, você falou que não ia fazer, mas você fez de novo. Esquece o que passou. Né? A gente tem muita mania de trazer. Eu costumo zoar com meu amor, que fala assim, amor, aquela vasilha de plástico que você levou pro seu colega com café até hoje não veio. Porque a gente, como mulher, às vezes a gente tem mania, né, de trazer aquela coisa que está lá atrás. Né? Somos especialistas nisso, né? Não é? É claro que esse exemplo da vasilha de plástico foi uma brincadeira, mas às vezes a gente traz isso de forma séria. Né? Às vezes, vamos supor, o marido que, né, por algum deslize, traiu a esposa. Ele mudou. Mas às vezes o marido faz algo que não tem nada a ver com traição, porque você já fez isso comigo. O que ficou para trás, ficou para trás. A gente precisa saber lidar com essa situação, porque isso gera um conflito imenso, né, na família. Exatamente. Agora, quando a gente fala de conflito, algo que é assim, muito, muito importante, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa de entender e reconhecer é que tem um conflito. Sim. Porque às vezes a gente vai levando a vida, o problema ele existe para ser resolvido, mas às vezes a gente vai levando a vida, aí a pessoa chega e fala, nossa, eu não estou aguentando, já faz tantos anos que eu estou passando por isso. Eu falo assim, como assim? É um problema, e o problema ele precisa ser resolvido. E muitas vezes a gente não atina que tem um conflito, então a gente precisa realmente eu estou precisando, principalmente para a gente que é cristão, é muito difícil a gente aceitar que a nossa família está com problema. E a gente precisa de, Deus, eu estou com problema. Às vezes a gente nem com Deus a gente fala, que a gente pensa assim, Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que eu penso, mas Deus ele quer ouvir de nós. Né? Então eu penso que é primordial para nós a gente reconhecer, a gente perceber que tem um problema e reconhecer, não, realmente a minha família está com problema. Eu preciso de ajuda. Porque muitas das vezes a gente vai empurrando com a barriga, né? E o problema está aí, o problema existe para ser resolvido. A Bíblia diz, né, Ju, que os nossos dias são maus, que a gente vai ter muitos problemas. Mas para a gente confiar, entregar ao Senhor, porque Ele está conosco.
Então, essa é a nossa realidade. Então, a gente tem que buscar, assim, evitar os conflitos, sim, na medida do possível. Mas sempre que eles estiverem ali, vamos procurar resolver. Vamos trazer a paz de Deus, o entendimento que a palavra dele nos dá. E quando faltar, vamos pedir para quem tem. É ele, né? E eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala assim, que tudo posso naquele que me fortalece. A gente sabe que a gente sozinho a gente não consegue, não é verdade? Mas em Cristo nós podemos, né? Em Deus nós podemos, Ele está conosco todo momento. Então a gente precisa, a Bíblia fala que quando eu sou fraco, aí é que sou forte, né? Então a gente assumir nossa fraqueza diante do Senhor. Deus, minha família tá com problema. Tem conflitos na minha família que eu não consigo resolver. Então, colocar diante do Senhor, porque Deus Ele nos sustenta, porque nós podemos, porque Deus é que nos fortalece. E eu queria que você agora falasse um pouquinho sobre a terapia TRG. Explica pra gente o que esse termo significa, qual que é a diferença dessa terapia TRG da terapia convencional. Roberta, a sigla TRG significa Terapia de Reprocessamento Generativo. O que difere a TRG da terapia convencional é que a TRG ela não é focada na fala, né? A terapia normalmente ela é focada na fala. A TRG não, a TRG a gente trabalha acessando o inconsciente, não tem nada a ver com regressão e nem com hipnose. Mas a gente leva a pessoa a acessar o inconsciente e de lá vai buscando alguns traumas, algumas marcas que ficaram. E algumas pessoas falam assim, gente, mas é passado, já passou. Hoje é o que eu, você, né, como pessoas maduras, nós sabemos da situação. Mas o que o inconsciente guardou? Está ali. É igual que a gente fala, tudo aquilo que a gente recebe está ali, não sai dali. Né? Então a gente vai juntando aquilo. Então quando a gente fala dessa questão de acessar o inconsciente, porque muitas das vezes, quando a gente está com alguns traumas, algumas marcas dentro de nós, acontecem situações que acionam o gatilho da memória. Eu vou dar um exemplo assim básico. E a minha ficha só caiu faz uns 2 meses que eu fui ligar uma situação com a outra. Eu tive um filho antes da Jéssica, ele nasceu com 23 semanas. Nasceu, só que ele estava sem pulmãozinho formado, viveu 1 hora só e morreu. E quando eu estava grávida de Jéssica, eu estava trabalhando, fui trabalhar normal, tranquilo, tomei um café. E aí eu fui ver, que eu sempre gostava de ver, né, a questão assim, de quanto tempo que eu tenho de gestação. E aí quando eu olhei que eu tinha 23 semanas de gestação, me deu uma falta de ar, uma palpitação, e eu passei mal. E o pessoal ligou pro meu amor foi me buscar, para poder me levar pro médico. Chegou lá, o médico, não, tá tudo tranquilo, não tinha nada comigo. E aí só depois que eu fui estudar terapia, que eu fui aprender terapia, que foi 2 meses atrás, que eu fui entender o porquê que eu passei mal naquele dia que eu estava grávida de Jéssica. Porque o meu inconsciente, ele fez essa ligação, 23 semanas de gestação, perigo. Você entende? Então, como que o nosso consciente ele é muito poderoso, né? Então, muito rápido. Muito rápido. E isso acontece no nosso dia a dia, Roberta. Às vezes, dentro da nossa casa, a gente fica estressado, fica nervoso, às vezes o marido nem sabe por quê. Você entendeu? Mas muitas das vezes é por causa de alguma coisa que a gente guardou, que está lá atrás e a gente guardou. Você entende? E coisas simples, por exemplo, eu lembro quando eu casei, minha mãe ela fazia muito feijão preto. E aí minha mãe gostava de feijão marrom, aqueles carioca, sabe? E quando eu casei, minha mãe não gostava de feijão preto. Aí eu falei assim, então vamos fazer o carioca. Por mim tá tudo bem, né? Só que tava tudo bem entre aspas. Mal sabia eu que isso dentro de mim tava... Eu só fui saber disso certa vez quando meu amor, a gente estava conversando sobre a questão do relacionamento e nós fizemos uma lista, né? O que incomoda, né? E aí eu lembrei, feijão. Gente, o que tem a ver o feijão? Então a gente precisa aprender a renunciar sem ressentimento. Você entende? Então você vê, muitas das vezes aí a gente fica nervoso, a gente pensa, mas é só eu que renuncio. É só eu. Você entendeu? E aí por quê? Porque eu renunciei, mas eu renunciei com remorso, eu guardei aquilo de uma forma muito negativa. E mal sabia eu que essas situações vem deixando a gente nervoso, sabe? Às vezes a gente se sente injustiçado. Mas você está injustiçado por quê? O que aconteceu? Mas às vezes é por causa do feijão lá atrás. Você entende? Então a gente vai trabalhando essas situações. Eu costumo falar que nosso interior, vamos dizer assim, nosso inconsciente é como se fosse um copo.
Acontece aquela situação, a gente não consegue gerir bem aquela emoção, e aí gera aquela tristeza, vai lá pro corpo. E aí acontece outro, você fica nervoso, você fica estressado, você não consegue expressar, você não consegue jogar para fora isso, você guarda aquilo, vai pro copo. E aí vai acontecendo mais tristeza e vai indo pro copo, vai enchendo. E seu copo tá cheio de tristeza, tá cheio de rancor, tá cheio de, às vezes, muitas das vezes é a questão da injustiça, você entende? Medo, exatamente, vai jogando aquilo ali. Quando a gente trabalha com a TRG, a gente é um processo que consiste, né, em 5 métodos e que a gente vai até lá no fundo, desde a infância, e vai trabalhando aquilo. Às vezes um trauma lá na infância que gerou aquele medo, a gente trabalha aquele medo e vai chegando até a idade atual. Então a gente trabalha a questão cronológica, né, os traumas e os medos que podem ter surgido na vida da pessoa. A gente trabalha na questão do temático, que são temas na vida da pessoa, né, que pode ter trazido algum trauma. E às vezes são coisas tão interessantes. Eu conheço uma cliente que ela tem muito pavor de falar em público. Muito pavor. E ela, sem entender porquê, uma vez a gente trabalhando, ela lembrou, depois de algumas sessões, de uma vez que ela foi apresentar um trabalho na escola e a filha da professora era do grupo dela, a professora não gostou do trabalho. E a professora expôs todo mundo ali. Entendeu? Então aquilo cria na pessoa, a pessoa trava. E a pessoa fica insegura de apresentar em público de novo. Porque quando ela fez uma apresentação em público, ela foi exposta publicamente. Então a TRG ela vai acessando o inconsciente, vai trazendo isso à tona. Por quê, Roberta? A gente entende que o inconsciente ele busca a paz. A palavra de Deus fala isso, né? E aí quando acontece uma situação que ele não consegue dissolver de uma forma positiva, que ele não consegue encontrar paz naquilo, ele gera um trauma. Quando a gente reprocessa, a gente dá ao inconsciente a possibilidade de passar aquilo outra vez. Por quê? Porque ele vai passar aquilo de novo, ele já vai criando uma maturidade para poder, naquele momento do reprocessamento, ele conseguir gerir aquela situação de uma forma mais tranquila. Isso é o processo de ressignificar? Nós não ressignificamos. Né? Nós damos ao inconsciente a oportunidade de passar pela mesma situação, porque é uma situação real, você entendeu? Porém, de uma forma mais madura. Porque, assim, pelo que eu entendi aí, como é algo que está guardado em secreto, é um segredo que a gente tem da gente mesmo. A gente nem lembra. Né? A gente nem lembra. Mas eu revivo ele cada vez que eu me encontro numa situação parecida com aquela. Exatamente. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, do nada eu fiquei com palpitação no coração. Não é do nada. Você entende? Vamos supor, por exemplo, que você foi assaltada à noite, num período de chuva. E aí vamos supor que você está andando na rua, começa a chover, você entra em pânico. Por quê? Eu não sei porque do nada, não é do nada. É porque aconteceu um fato lá atrás. O inconsciente, como ele não difere, né, o tempo, não difere nada dessas coisas, ele pensa, estou em perigo, eu preciso me proteger. Você entende? Entendi. Então a gente não ressignifica, a gente dá ao inconsciente a oportunidade de viver aquilo de novo, você entendeu? Mas de uma forma mais madura. A questão do perdão, né? E é o inconsciente o que eu acho o máximo nessa terapia, Roberta, porque o inconsciente ele se cura sozinho. Assim como a gente corta e o nosso corpo, né, ele volta ao normal e regenera, o nosso inconsciente também. Entendeu? Então eu não falo, volta lá, perdoa o seu pai. Não, volta lá, você tem que entender que aquilo, né, foi só uma situação que não teve medo. Não, é o inconsciente que se cura sozinho. Você entende? E às vezes são coisas muito simples. Eu tenho uma cliente minha que quando a mãe dela saía para trabalhar, ela sentia que a mãe dela estava abandonando ela. Então quando a gente vai voltando, ela sofre com aquilo como se fosse algo real. Tem pessoas que sentem no corpo a dor, né? Porque somatiza muito, né? Às vezes quando a dor é muito forte, o consciente ele projeta no corpo. Então, a gente voltando aquilo dali, a pessoa, o inconsciente, ele vai trabalhando aquilo. E a pessoa vai entendendo, não, minha mãe não me abandonou, minha mãe ela foi trabalhar, porque ela voltou de noite. Você entende? Então, é o inconsciente que vai trabalhando sozinho. A TRG, ela trabalha dessa forma. Você está falando aí, a minha mente está aqui pensando num tanto de coisas que, assim, eu já vivi. Assim, nossa, então era isso. Você já está pensando, né? E que muitas mulheres, eu acho que também podem estar vivendo ou já viveram. E que são causadores de conflitos. Por exemplo, quando eu casei, eu entrava em pânico quando meu marido saía de casa. Eu acreditava que ele não ia voltar, que ele ia me deixar.
provavelmente, né, por trás disso tem algo. Exatamente. E aí eu sempre tinha muito esse receio, assim. Ele voltava, é claro. Às vezes ele demorava mais do que eu queria, né? Mas o pânico ali existia, Já estava né? instalado. Já estava instalado ali. Mas é algo que, assim, já nutria ali um conflito, com certeza. Porque aí, quando ele chegava, eu já brigava com ele, já queria saber onde que ele estava, por que que ele sumiu. Aí virava aquela confusão. Deus nos acuda. Isso é muito interessante, Roberta, para a gente como mulher. Por isso que é importante a gente se conhecer, né, nós nos tratarmos. Por quê? Justamente para evitar conflito dentro de casa. Né? Muitas vezes a gente fica estressada e a gente não sabe porquê e a gente passa isso para a nossa família. Eu penso que antes da gente, né, da gente cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. Eu gosto muito de falar, eu falo sempre com os meus clientes, né? Nós vamos trabalhar daqui para trás. Daqui para frente você vai agir assim, né? A gente vai orientando, porque senão você vai viver de terapia. Né? A TRG ela tem início e ela tem fim, não é uma terapia que a gente segue, né, o resto da vida. E a TRG ela trabalha também na questão do futuro. Por quê? Porque a gente projeta o futuro de acordo com aquilo que a gente acredita. Né? A gente é aquilo que a gente já viveu. Então a gente projeta o futuro de acordo com tudo aquilo que a gente acredita, com tudo aquilo que a gente já viveu. E aí a gente trabalha o futuro justamente por quê? Porque a gente já limpou o passado. E é interessante, Roberta, que tem pessoas que quando termina a terapia, ela fala, gente, do que eu gosto? Quem sou eu? Por quê? Porque a pessoa, ela viveu tanto levada pelos sentimentos, pelas emoções, que ela nem se conhece mais. Eu ouvi relato de uma pessoa, por exemplo, que a profissão que ela escolheu porque ela foi atrás de outros amigos. Você entendeu? E aí ele falou assim, agora eu preciso sentar, colocar todos os pratos na mesa para saber do que eu realmente gosto. Quem sou eu, né? Você viu como é que é uma coisa muito séria, né, a questão emocional. Então a gente como mulher, nós precisamos cuidar de nós, sabe? Eu lembro certa vez que a gente estava brincando lá em casa com os meninos, cada um pegava um papel, lia e cada membro da família falava sobre aquele. Vamos supor, qual o alimento preferido? Cada um falava. E eu tirei um papel perguntando assim, quem é a pessoa mais divertida da sua casa? Roberta, aquilo me acendeu uma luz porque eu era divertida. Na época eu não estava divertida. E eu era divertida, eu falei assim, gente, o que aconteceu comigo? Como é que eu me perdi? Você entende? Então, às vezes a gente se perde porque a gente vai guardando tanta coisa a gente se perde. Né? E aí isso me fez aí, isso, assim, gente, eu preciso de ajuda. Entende? Então é muito importante a gente se cuidar. E a gente entender que o cuidado da nossa família é uma coisa maravilhosa, uma bênção que Deus nos deu. Então, se a gente está vendo isso como um peso, a gente precisa se cuidar. Entende? Porque tem algo de errado, mas não é com a nossa família. Somos nós. Gente. Exatamente. E assim, e falar que a gente precisa olhar para dentro, olhar para a gente, é algo que tem que ter coragem, né, Gil? Porque não é fácil. Não. Aí, às vezes, a gente tem que perguntar, como se fosse o marido, você casaria comigo? Né? Ou se fosse o nosso filho, você me escolheria como mãe? É verdade. A gente tem que ter força para fazer essa análise, né? É igual tem aquela música, não é só uma música, acho que na Bíblia mesmo, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A gente pede a Deus para fazer isso, a gente tem que estar aberto para se ver e buscar essa ajuda, buscar esse apoio, né? Porque é igual a gente está falando o tempo todo. Eu só posso cuidar bem da minha casa, só posso cuidar bem do meu trabalho, só posso cuidar bem do meu marido, se eu souber me cuidar. É verdade. Se eu souber me cuidar. Tem que ter coragem mesmo. Roberto, eu me deparo com algumas pessoas que quando a gente começa a trabalhar, né, certa faixa etária, a pessoa não quer. Ah, não, vamos pular essa. Porque a TRG, ela é breve, é uma terapia breve, não é uma terapia prolongada. E ela dói. Mas eu falo, dói para não doer mais. Porque mexe realmente na ferida. Entende? Então, realmente precisa de coragem. Porque tem muitas pessoas que não tem. Quando vai lembrar daquilo, é muito difícil para mim estar lembrando disso. Dói demais. Você entende? Mas é importante. Dói para não doer mais. Faz parte do processo, né, Ju? Esse processo da gente buscar a paz
também pra gente, Nossa, né? é uma paz maravilhosa quando a gente... É engraçado, né? A palavra de Deus fala que Jesus, ele leva o fardo. Eu acredito, né? A Bíblia fala, Jesus, ele tem poder para nos curar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Isso é fato. Mas às vezes Deus, ele nos permite que a gente realmente procure alguém que possa ajudar. Né? E a Bíblia fala que o fardo de Jesus é leve. E às vezes a gente tem carregado um fardo tão pesado, né? E a gente não procura ajuda, né? Nem na questão do profissional e até mesmo na questão de Deus, porque, não, Deus sabe, né? Mas Deus, ele quer ouvir. Exatamente. E a gente precisa enfrentar, seja através da terapia, seja através do conversar com o Senhor, a gente precisa enfrentar. E a gente precisa falar aquilo para que a gente seja liberto disso. Qual que é o seu público específico? A TRG, ela atende qualquer público, de criança até o idoso. Eu, particularmente, eu trabalho de adolescente para cima. Meu público, 98% são mulheres. Você pode compartilhar com a gente algum exemplo assim que impactou a sua vida quando você fez o trabalho aí especialmente com uma mulher, que você viu que a vida dela foi transformada? Sim. Tem uma cliente minha que eu não vou falar que ela estava em depressão, né? Porque não foi diagnosticado dessa forma. Mas ela estava se entregando a tudo, não saía de casa, né, na igreja, que é cristã, e ficava prostrada, não tinha força, por mais que quisesse, não tinha força. E aí essa semana mesmo, né, ela comentou comigo e falou assim, não, Juliana, essa terapia me ajudou tanto, porque agora eu quero me cuidar, sabe, agora eu quero fazer, agora eu quero me arrumar, você entendeu? E quero continuar os estudos, sabe? Então, assim, eu acho muito gratificante, sabe, essas situações. Tem essa pessoa, né, que falou comigo dessa forma. Tem uma outra jovem, eu achei muito lindinha, ela mandou mensagem para mim agradecendo, que ela falou assim, não, Juliana, foi tão bom, porque eu tive que apresentar um trabalho de escola, e eu sempre ficava com muito medo. Nossa, eu apresentei, eu fiquei assim, boba de ver, porque as pessoas me perguntavam e eu falava como se fosse uma coisa muito natural, sabe? Porque a terapia, ela ajuda, você entendeu? Ela realmente ajuda a gente a se libertar dessas crenças de que eu não consigo, eu não posso, você entende? Eu acho muito lindo a gente ver esses feedbacks assim, é muito bacana. Você consegue entender e ver nos seus atendimentos que esse conhecimento de Deus faz diferença? Com certeza, Roberta. Até mesmo porque eu penso, o que me chamou muita atenção nessa terapia é justamente o fato do inconsciente se curar sozinho. Isso para mim é trabalho do Senhor. Não tem nada mais, né? Eu penso que isso é um trabalho do Senhor. E até mesmo a questão do perdão. Porque a terapia, ela funciona da seguinte forma. Normalmente a pessoa, quando ela vai reprocessando, ela fica com raiva, ela fica com ódio, primeiro ela fica triste. Fica muito triste, desamparada, com medo. E depois normalmente a pessoa fica com indignação, ela fica com ódio. E depois a pessoa, ela perdoa. Não, eu perdoei. Eu não sinto mais nada. Tem uma cliente minha que ela pensava muito no pai, muito, né, muito ríspido. E aí ela trabalhando, ela ouviu uma música, falou assim, com um colega dela, meu pai cantava essa música pra mim. Aí a colega dela falou, que bonitinho, seu pai cantava pra você. Nessa hora, a ficha dela caiu. Por quê? Porque o inconsciente, ele trabalha por empilhamento. Primeiro vem as coisas, né, os traumas, as emoções mais ruins, e à medida que a gente vai limpando aquilo, vai aparecendo as lembranças boas ou as lembranças casuais. E nesse momento, ela falou assim, Juliana, meu pai, ela me mandou mensagem, Juliana, meu pai, ele cantava pra mim. Coisa que antes ela não via, porque ela só via as coisas ruins, né? Ela só via, às vezes, a correção muito, né, muito severa, e nesse momento não, nesse momento ela viu. Então, a terapia, eu penso que a gente começa a ver as situações de uma maneira muito mais leve, você entende? A questão do perdão, sabe? A pessoa, ela se liberta daquilo, porque, na verdade, quando a gente não perdoa, né, a gente toma o veneno e espera que o outro morra, né? E aí vem o perdão, a pessoa, ela consegue se relacionar, sabe por quê? Porque já dissolveu aquela emoção, aquela raiva, aquele rancor, né, aquela mágoa, ela já foi curada. Isso mesmo. Ai, Ju, tá muito bom. Eu já tenho um monte de perguntas para te fazer, mas a gente tem que encerrar o programa.
Mas a gente precisa encerrar aqui, mas olha só, gente. A Juliana vai daqui a pouco deixar os contatos. Se você está passando por algum conflito, algum problema que precisa de ajuda, procura ajuda profissional. A Juliana está aqui, ó, atende mulheres, atende adolescentes. É uma oportunidade de você se conhecer e de você melhorar, né? Para poder estar aí, ó, bem, saudável, trazendo paz para a sua vida, trazendo paz para o seu ambiente familiar. E você também pode ajudar outras pessoas. A partir do momento que a gente aprende, né, se liberta, Verdade. a gente vira um testemunho vivo para as pessoas que estão à nossa volta. Né, Ju? Fala pra gente aí, Ju, como que as pessoas podem entrar em contato com você, marcar uma conversa, agendar uma entrevista para que eles possam fazer essa terapia. Pode me chamar, né, no WhatsApp. Pode falar o número. Pode falar o número e a gente reforça na descrição. 31 9163 3280, ou então pelo Instagram, que é Juliana Oliveira Terapeuta TRG. Lá também me encontro lá no Instagram. Beleza, que bom, gente. Então, pessoal, nós vamos terminar por aqui. Foi muito bom ter a sua companhia, né? Foi muito legal a gente falar aqui sobre esses conflitos. Não esqueçam que o segredo para todas essas coisas é a paz, e a paz que vem de Deus, né? A paz que nos dá todo o entendimento, que nos tornam aí mulheres sábias para a gente aprender a gerenciar esses conflitos que sempre vão existir, não tem como não ter, mas a gente ter um olhar de aproveitar as oportunidades e crescer pessoalmente, crescer junto com a nossa família também, né? Gil, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por compartilhar a sua experiência, as experiências com essas mulheres, com a sua família, o seu conhecimento e essa profissão linda aí que você tem, né, de ajudar mulheres, né? Então, meninas, não deixem de procurar ajuda, né? Ju, fique à vontade para se despedir do pessoal. Muito obrigada, querida. Eu agradeço e eu quero deixar para vocês que depender de você, coloque isso na sua mente. A minha casa vai estar em paz. Né? Que a gente leva isso para a vida. Né? Eu agradeço e se precisar é só me chamar. Obrigada, Ju. Pessoal, até o próximo.